Boa tarde, obrigado pela oportunidade, espero poder ser-lhe útil. Queria começar perguntando para o senhor, né? O senhor está no segundo dia cumprindo agendas aqui no Rio Grande do Sul, foi cumprir uma série de atos e reuniões ontem na Expo Inter e, pelo que eu acompanhei, foi bastante prestigiado. O senhor esperava essa recepção do povo gaúcho? Ou foi uma surpresa? Há 3 anos e pouco eu resolvi disputar a eleição presidencial. Comecei aprovando em 2015 a lei do voto impresso. Na verdade, foram 2 artigos num projeto que estava andando lá. Lamentavelmente, o Supremo revogou isso daí. E nas minhas andanças pelo Brasil, eu tinha que ter uma bandeira, né? E tinha que ter a verdade acima de tudo. Eu fui lá em João 8,32. E conhecereis a verdade vos libertará. E nas andanças pelo Brasil, faltam apenas 3 estados que eu não fui ainda, 2, se Deus quiser, estarei amanhã e no sábado, Rondônia e Acre. Vai faltar apenas a Amapá. Nos 3 anos que o senhor mencionou. Os 3 anos. Tem estado que já fui 3 vezes, 4 vezes, como o Espírito Santo, por exemplo, Santa Catarina. E nós estudamos os problemas regionais e qual possível solução sem dinheiro, que o Estado brasileiro, eu não vou dizer que está quebrado, está agonizando. O nosso orçamento está quase todo comprometido com despesas obrigatórias. E fiz isso também pensando na minha filha, né? Estou com 63 anos de idade, tenho uma filha com 7 anos, e quero deixar um Brasil diferente desse que temos no momento para ela, porque não gostaria, uma menina inteligente, mais inteligente que o pai, não é novidade, e não quero que ela saia do Brasil. Mas para não sair do Brasil, ela tem que ter um habitat humanizado, tem que ter um país de oportunidades, onde não haja preconceito contra nada, onde todos realmente possam ser iguais na essência. E nessa dança eu estou tendo sucesso, até porque não é apenas a Expo Inter. Eu lembro de uma manchete há 2 anos e pouco, numa descida minha no aeroporto de Recife, a manchete na imprensa local no dia seguinte: recepção igual a essa, a que eu estive, apenas a Raiz quando veio do exterior. A questão da anistia lá atrás. E eu fui muitíssimo bem recepcionado em Manaus, em Fortaleza. Dessa forma, já, sim. Eu te mostro vídeos aqui que você vai pensar que está o Michael Jackson ressuscitado chegando em algum lugar. E isso reflete algumas coisas. É a confiança, é o povo tentando realmente ter alguém diferente. Eu costumo dizer, né? Pode errar comigo, com os outros já errou. E as propostas que nós temos, né? Porque nós temos um grande potencial no Brasil. As minhas andanças para fora do Brasil, uma com o Onyx Lorenzoni, sul da Ásia, Japão, Coreia do Sul, Taiwan. Outra, ele não estava comigo, Israel, onde tive uma grande experiência. A gente olha o tamanho de Israel, ele é menor que o menor estado brasileiro, que é Sergipe. E eles não têm nada, nem petróleo eles têm. Mas são um estado que orgulha, né, a quem realmente entende que através da educação, da disciplina, em um caso específico deles, por temor a Deus, chegaram à situação de que se encontram, e que seu povo se orgulha de seu estado. Quando você vem aqui para o Brasil, você olha aqui, nós temos tudo, mas tudo. Tá? Nós temos subsolo riquíssimo, biodiversidade, terras agricultáveis, área para turismo, água em abundância, diferentemente de Israel. E agora olha o que nós, infelizmente, somos. Não somos exemplo para ninguém. E o grande problema passa pela política brasileira. Não quero culpar a população, que muitas vezes vota... A população não tem responsabilidade? Não tem, mas não é a principal, porque se engana. Eu já fui enganado na minha vida, apesar de ter 2 cursos superiores, né? Por que a população não seria também? E é muito a população levada, em grande parte, né? Como se o Estado fosse o grande papai ou a grande mamãe que tudo pudesse prover, e não é assim. E assim senta, né, a classe política, o nosso grande problema, que alguém tem que começar a achar esse ponto de inflexão e mostrar, como venho mostrando, que dá para fazer uma política diferente do que está aí, sem as indicações políticas, que são realmente o foco dos problemas que nós temos no Brasil.
temos que ter um presidente que seja honesto, seja patriota e tenha independência para indicar o seu time de ministros, que no meu entender não serão mais do que 15, e pessoas competentes que possam dar conta do recado, sem querer comprar apoio parlamentar, entregando ministérios, diretorias de bancos oficiais ou estatais. Então, baseado nesse princípio e buscando também, junto com o coordenador político que há 2 anos integrou a nossa equipe, que é o Onyx Lorenzoni, que fizemos contato com mais de 120 parlamentares e mostramos para eles qual seria o nosso plano real junto para com eles, e eles aderiram de imediato, porque os problemas, nós buscaremos soluções via parlamento. Grande parte, acredito que uns 90% dos problemas não depende do presidente, da sua caneta presidencial, né? Mas 90% passa pelo parlamento. E nós não somos irresponsáveis a ponto de se candidatar com chance de se eleger sem uma proposta para que o parlamento colabore com o destino da nação. Justamente nessa questão que o senhor menciona, que 90% das propostas dependem de um aval do parlamento, né? O senhor começou a sua fala atribuindo muito do que os eleitores veem no senhor hoje, a forma como o senhor vem sendo recebido nos estados, ao fato de que o senhor representa um político diferente. Ao que tudo indica, nas eleições desse ano, em função da forma como as cúpulas nacionais dos partidos vão dividir o fundo partidário, nós devemos ter uma das renovações mais baixas do Congresso Nacional. E esse Congresso Nacional que está aí, boa parte dele é implicado em inquéritos da Lava Jato, investigados, o Senado cerca de 1/3 dele. O que faz o senhor acreditar que, tendo a independência para nomear sua equipe, sem articulação ou sem um compadrio político, que o senhor vai conseguir colocar em prática as suas ações, ou pelo menos que vai conseguir o apoio necessário deste Congresso Nacional? Tá, em várias reuniões com esses parlamentares, nós botamos na mesa, né, o que nós podemos oferecer para o parlamento. Uma questão são as emendas parlamentares, que são obrigatórias. O governo continua fazendo uma certa chantagem, postergando o seu pagamento. Você vai ter que pagar, é execução obrigatória. Um é de imediato atendê-los nessa questão. Em média, 14 milhões por ano. Não vai usar a emenda para negociação. Não, a emenda vai será como são liberadas. Nós só não queremos. Mas o senhor mesmo mencionou, o governo contingencia. Não vamos contingenciar. É execução obrigatória. Graças a Deus até que é assim, que o governo sempre usou isso. Temos 2 anos mais ou menos, 2 anos e pouco. O governo sempre usava essas emendas que eram autorizativas para barganhar, sim. E era comum em votações de interesse do governo você tomar conhecimento de que 1 bilhão, 2 bilhões foi liberado e o governo aprovava o que ele bem entendia, interessasse ou não para a população. Outras questões, a gente pega, por exemplo, a bancada da segurança, que eu integro, que eles querem? Eles querem que se cumpra o referendo de 2005. Quantos deputados são? Deve ter uns 20, mas vai aumentar. Vai aumentar porque a violência é um clamor popular e homens e mulheres da segurança pública terão muita chance de se eleger. Talvez alguma novidade venha daí, que você tem razão, em grande parte, pela questão do fundo partidário, 1 bilhão e 700 milhões, e mais o tempo de televisão que eles têm, a chance deles é muito grande. Mas o pessoal da segurança, como nas últimas eleições, se não me engano, os 5 parlamentares mais votados no seu respectivo estado, vieram dessa área. Então, cumpriu o referendo. Você pega a bancada do rural, né? É uma bancada de respeito, né? Apesar de algumas animosidades, de vez em quando há entre eles, mas a grande parte tem um objetivo. O que eles querem? Eles querem a segurança não só física no campo, bem como a garantia, né, a certeza de que a sua propriedade de hoje para amanhã não vai ser demarcada como terra indígena ou novo quilombola. Eles querem que o MST, as suas ações, sejam tipificadas como terrorismo. Eles querem também a posse de arma de fogo em toda a periferia da sua propriedade. E eu, no que depender de mim, darei para eles isso aí. Que seja até uma arma de um calibre mais potente. A propriedade privada para eles e para nós aqui da cidade
é sagrada. Tá? Se alguém invadir a tua casa, qual a diferença de invadir a sua fazenda, a sua chácara? Você tem que ser recebido a bala, tem que ser repelido, porque ele vai invadir a tua propriedade, vai abusar de alguém da tua família, fazer uma maldade, e isso não tem preço. Isso chama-se democracia, Estado de Direito Democrático, quer isso. Outras coisas é mais difícil agora porque não temos um orçamento com margem para se fazer muita coisa no Brasil, quase tudo é comprometido. Eles querem infraestrutura para que o que eles produzem sejam exportados. Eles não querem, por exemplo, que a Lei Candir, a mudança da Lei Candir, prospere no Senado e vá para a Câmara, porque se isso prosperar, o que eles produzem, que são os commodities, pagarão ICMS na ponta da linha, tendo em vista os estados que eles passariam para ser exportados, entre outras coisas. Eles querem um fim da indústria da multagem pelo IBAMA ou ICMBio. Eles querem a revogação da emenda à Constituição 81, que relativizou a propriedade privada. Eu acho que valeria, com todo respeito, faço um apelo a você, já que você vai fazer a matéria, que faça até um box à parte. O que é a emenda à Constituição 81? Ela disse que quem pratica o trabalho escravo terá sua propriedade expropriada. Não é que eu seja a favor do trabalho escravo, mas se eu, com 90 anos de idade, pratico o trabalho escravo, eu tenho que pagar essa conta. E não a minha esposa, junto comigo, meus filhos, netos, talvez bisnetos, que aquela propriedade pertence, está em meu nome, mas pertence... uma pessoalização da sanção. É lógico, mas sempre foi assim. Se nós somos casados, por exemplo, eu sou um criminoso, não pode, ao não me achar em casa, prender você. Há uma diferença enorme, a não ser nos regimes ditatoriais, comunistas, né? É que isso funciona. E o que é mais grave ainda agora, em cima disso, tendo em vista o ativismo judicial, por parte de alguns, do MP, do Poder Judiciário, eles passam a entender que o trabalho análogo à escravidão também é escravo e partem, né, além da multagem, dão iniciação a processos de expropriação de imóvel pela prática de trabalho análogo à escravidão. Se você for procurar a OIT, você vai ver coisas absurdas até, né, que os caras enquadram os produtores do campo e pode também enquadrar o proprietário de imóveis urbanos, tá certo? Você pode ver. Você já ouviu falar muitas vezes que a dona Maria achava que estava grávida e não estava. Ou o contrário, achava que não estava, estava, né? Então, olha só. Se chegar o pessoal do MP, do trabalho, numa fazenda, encontrar uma senhora pulverizando uma cultura qualquer, com todo equipamento, tá, e faça um teste de gravidez, vá que ela esteja grávida, que pode acontecer, e nem ela sabia disso, a pena é, pelo ativismo judicial, expropriação de imóvel. Bancada, então, ruralista, vai nessa área. O que o pessoal do turismo quer? Tá? Nós não temos turismo no Brasil, não é apenas por falta de infraestrutura. Ninguém vai investir em infraestrutura se nós não temos segurança. Turismo, o turista quer, em primeiro lugar, segurança e depois infraestrutura. E nós, para conseguirmos isso, nós temos que jogar pesado na questão da insegurança pública em nosso Brasil. Tá? Você vai atender quem defende o turismo. Aqui no Brasil, os empresários, né, que exportam, eles querem deixar de comparecer a eventos internacionais com o manto da desconfiança, que o Brasil não vive há muito, né? Ao lado da confiança. O que eles querem? Fazer negócio com o mundo todo sem o viés ideológico, como o governo do PT praticamente levou o Mercosul para esse tipo de negócio, né? Ideológico, acima de tudo. Tanto é que priorizou-se comércio aqui na América do Sul. Nós devemos, no meu entender, não é priorizar, é fazer comércio com o mundo todo sem esse viés ideológico. Se atende esse tipo de bancada. Entre outros, que você pode ver, tem os evangélicos, a questão de família, que é muito caro para eles, no meu entender, uma bancada que tem um saldo muito mais positivo do que algumas falhas que porventura possam ter. É uma bancada que quer valorizar a família, isso daí faz parte de mim também, não é porque eles querem, apenas acho que é um direito deles, e meu em primeiro lugar. Então você começa a pontuar os problemas, a gente vai deixar de fora PT, PCdoB e PSOL. Com esse pessoal eu não quero conversa. Tá? Não é ser radical, não. Não dá para conversar com quem não tem
respeito, com democracia, com liberdade. Você pode ver, há pouco tempo a senhora Gleisi Hoffmann, presidente do PT, teceu loas, elogios ao governo da Venezuela. Eles são amantes de governo cubano, tanto é que fizeram acordo com os mais médios, não para atender o povo, para ter interesse de Cuba. Então, por aí é que nós vamos buscar a governabilidade. Deputado, o senhor então vai procurar dialogar com o MDB, com o PSDB, tirando estes 3 partidos, o senhor acredita que é possível uma negociação ou uma articulação, caso o senhor se eleja, com MDB e PSDB, principalmente, né? Não, a gente vai conversar com todos os parlamentares. O que muitas vezes acontece em Brasília é que o líder partidário se comporta como líder sindical. É esse que nós temos que quebrar. Nós aqui, tem muitos deputados bons em Brasília, acredite se quiser, tem deputados bons, que assim como eu, gostaria muito de conversar com o Sérgio Moro aqui, em Porto Alegre, conversar em Maceió, não quero conversar em Curitiba, tá? O que é líder sindical? O que se vê comumente, há pouco tempo, um partido entregou, perdeu o Ministério das Cidades, começou uma briga fratricida na Câmara. Tá? Tais partidos querendo esse ministério, querendo para quê? Para realmente atender o pobre que necessita de uma casa popular ou para atender interesses dos seus afiliados? Então, isso daí nós conversamos individualmente. Você pode ver, o próprio Onyx Lorenzoni, ele está no DEM. Ele é uma pessoa, caso eu chegue lá, no que depender de mim, vai ser chefe da Casa Civil. Tá? Por exemplo, por alto, não entrei em detalhes ainda, conversei com o Flávio Rocha, muito rapidamente, eu acho que seria um excelente ministro ou secretário da Indústria e Comércio. Tá certo? Então temos gente boa, e o caso dele está afiliado ao PTB, e ninguém vai duvidar do Flávio Rocha, que é um empresário bem sucedido, e com muita tristeza, ele mesmo diz isso, está levando suas empresas do Rio Grande do Norte para o Paraguai. E ele acha que nós temos, como na política, desde que temos bons ministros, bons secretários, fazer com que o Estado trabalhe realmente, um governo, para os interesses do seu povo e não para interesses partidários. O senhor mencionou, quando falou dessa questão, dos agricultores principalmente, de garantir a propriedade, das sanções em relação ao trabalho escravo ou trabalho análogo ao trabalho escravo, e o senhor também mencionou a questão da politização. Me parece que no Brasil muitos dos temas, obviamente, mais polêmicos e mais sensíveis, acabam não avançando e esbarrando em obstáculos estritamente políticos. Como o senhor vai fazer, por exemplo, como presidente da República, e presidente da República tem que pensar em todos os segmentos, para equalizar essas questões todas que o senhor mencionou, de garantias de propriedade, de sanções que o senhor considera adequadas a produtores que, enfim, tiverem problemas como a questão do trabalho escravo, com outros temas, como, por exemplo, a questão, o senhor mencionou os indígenas. Então, vamos lá, a questão de terras indígenas, a questão de reforma agrária e também a questão de meio ambiente. Como equalizar? Porque o agronegócio é, sim, um propulsor do desenvolvimento no Brasil, mas como equalizar isso com outras questões que a médio e longo prazo também acabam sendo decisivas? Reforma agrária. Nós vamos titularizar o maior número possível de propriedades. Não pode as pessoas simplesmente integrar um projeto de reforma agrária e ficar numa terra que não tem garantia que seja dele. Nós vamos tirar essa tutela do Estado, que tem sobre essas pessoas. No tocante a reservas indígenas, até faz parte desse processo que empatou 2-2 no Supremo e vai ter decidido no futuro. Eu declarei e mantenho a minha declaração, que sou político para isso, e tenho imunidade para isso, é que nós não podemos ampliar as demarcações de terras indígenas, que hoje equivale a uma área superior à região sudeste. Você pega estados, Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, uma área enorme como terra indígena no Brasil. Isso chama-se indústria das demarcações de terras indígenas. E nós queremos que o índio, que eu conheço muito, por ser capitão do Exército, por ter andado, em especial na região norte, Roraima, grande parte dos índios, eles querem também a titularização da sua terra e querem, se for o caso, explorá-las, assim como o fazendeiro do lado explora. Quando alguém fala, o índio
é um pobre coitado. Não, não é um pobre coitado, é um ser humano como nós. Na Bolívia, aqui do lado, sem entrar no mérito do governo, nós temos um índio presidente da República. E por que por lado de cá não podemos ter? Nós temos uma tenente do Exército que serve lá no Hospital Central do Rio de Janeiro. Tá? Nós temos vários índios. Eu tenho um candidato a deputado federal, um garoto de 30 anos de idade, no Rio de Janeiro, que é filho de uma Yanomami com um subtenente do Exército. O nome do garoto é Carlos Franco. Tá certo? Então o índio quer isso. Vê se o Carlos Franco quer voltar para a aldeia da mãe dele. Quer viver isolado como se fosse um animal zoológico, que é isso que a FUNAI, o CIMI, ONGs e o governo federal quer fazer com o índio. Isso também que outros países querem fazer com o índio. Mas não tem os que querem. Não, são seres humanos, nós evoluímos, você evolui. Quer ampliar, mas vai manter as... Vamos lá, então vamos lá, vamos falar. Amplia, mas mantém as atuais. Se for o caso, diminui algumas, sim. Você pode ver, você pega a reserva Yanomami, tamanho dela, 2 vezes a extensão do estado do Rio de Janeiro. Número de índios aproximados, 9 mil. Pô, será que não dá para perceber que tem algo anormal acontecendo aí? É o subsolo mais rico do mundo. Foi demarcado por pressões de ONGs externas, estrangeiras. Isso tem que deixar existir. Tá? Nós, por exemplo, uma coisa que no programa que eu compareci, um jornalístico da Globo News, que fui lá, a âncora foi a Miriam Leitão, com 8 jornalistas, no total, nos interrogando, a parte mais importante daquilo, não houve qualquer repercussão na mídia, talvez por desconhecimento, tá? Que não é nenhum crime isso aí. Quando eu perguntei para ela sobre o triplo A, se ela conhecia, ela balançou a cabeça afirmativamente, você pode ver isso. E depois eu falei rapidamente o que é o triplo A. São 3 As, né? Andes, Amazônia, Atlântico. Um grande corredor que de largura varia de 50 a 150 quilômetros. Isso dá aproximadamente 136 milhões de hectares. E no Acordo de Paris, isso vem sendo tratado. Tanto é que eu disse mais de uma vez, no que depender de mim, se eu for presidente, eu saio do Acordo de Paris. Eu quero preservar o meio ambiente, mas não entregando essa área enorme do território nacional para a administração internacional, porque, segundo o primeiro mundo, né, essa área é de vital importância para a sobrevivência da humanidade e nós perderíamos a ingerência sobre ela. Ou seja, essa faixa que corta o Brasil como fosse uma cinta, né, de oeste a leste ou de leste a oeste, área riquíssima que corre por cima das calhas dos Solimões e Amazonas, poderá, ao deixar de sofrer ou termos nós soberania sobre ela, perdemos a região amazônica e ficaremos apenas ao sul dessa faixa como sendo nosso. Passaríamos a ser um país, né, mais pobre ou menos rico no tocante a recursos minerais, no tocante à biodiversidade, à água potável ou até mesmo, em parte, terras agricultáveis. Não podemos abrir mão da soberania nacional. Então, essa preocupação nós temos. Essa preocupação nós levamos para vários parlamentares, temos comparecido em algumas televisões, no 2 Espaços, vocês estão abrindo espaço dessa possibilidade agora, para mostrar que existe uma cobiça enorme de outros países para conosco. E o errado não sou eles, somos nós que não abrimos os olhos para essa grande realidade. Deputado, isso que o senhor acabou de falar, a questão da soberania nacional e o nacionalismo, são bandeiras muito atreladas, inclusive, a categorias que o senhor se vincula, como os militares. Os militares têm um histórico de nacionalismo, né, no caso do Brasil. Essa é uma bandeira nacionalista. Ao mesmo tempo, privatizações é uma bandeira liberal, ou seja, em tese, como assim combinar isso? Porque o senhor ora fala de questões muito nacionalistas e da defesa da soberania, e em outros momentos de uma defesa do liberalismo e de um amplo programa de privatizações. Tem como combinar isso, deputado? Não é um tanto oposto, assim, o senhor também cita a China como ingressando muito fortemente no Brasil, né? Mas as privatizações ou os programas que estão em curso, muitos são interesses chineses e de investidores chineses e vão ser vendidos, né, para investidores chineses. Aí nós temos sistema elétrico, queria aproveitar já, temos o sistema elétrico, temos a Petrobras, temos o saneamento.
Qual é o seu posicionamento em relação a cada um dos pontos? Petrobras, sistema elétrico, saneamento. Primeiro, a minha bandeira não é nacionalista, é patriótica. Há uma diferença enorme em cima disso aí. Aqui é a nossa casa. Assim como na tua casa entra quem você quiser, o Brasil não pode entrar quem eu quero. É quem nós queremos ou não queremos que entre lá. Tá? Quando eu falo da China, que é o nosso principal parceiro comercial no momento, a China não está comprando no Brasil, ela está comprando o Brasil. Tá? E quando você vende algo para o capital chinês, você não está privatizando nada, você está estatizando para o capital chinês. É um país bélico, nuclear, com mais de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, tá? Que muitos países da África entraram fortemente, como Angola, e eles têm entrado no Brasil de maneira forte, comprando o Brasil. Quando você fala em privatizar, vamos pegar 3 grupos de estatais aqui. Aquelas estatais, em torno de 50, criadas nos 13 anos do governo do PT, para simplesmente agasalhar os seus militantes. Nós temos que botar um ponto final nisso. Por exemplo, quais são essas? Ou privatiza, ou extingue. Né? A relação está com a minha equipe econômica, e eu não quero cometer nenhuma leviandade aqui. Brevemente está nas minhas mãos, eu posso falar para você quais seriam essas 50 de um primeiro momento, poucos meses, para você se ver livre dela. Todas elas são deficitárias, um ponto, né? Então devemos afastá-la. Tem um outro terço, ou mais ou menos um terço, que você, de acordo com o modelo, alguns podem ser o Golden Share, como existe na Embraer, ou também privatizar para o capital interno. Tem que tomar cuidado quando você vende para o capital externo. Capital externo você pode entrar, a gente pode estudar a possibilidade de fazer algo parecido com o Golden Share, você pode se livrar dela. E não esqueça uma coisa, o pessoal aí de fora não é otário não, eles não vão comprar uma estatal que não dê lucro, tá certo? Ninguém vai comprar uma coisa lá fora que não dê lucro, pensando em bem-estar nosso. E o terço final, que pode ser um quarto ou um quinto, né, é o que eu chamo de estratégicas. Você falou muito bem, questão energética. Nós não Quais são as estratégicas na sua avaliação? Eu falo energia, okay? As questões, basicamente a geração de energia, okay? Os nossos bancos oficiais, eu não pretendo mexer em Banco do Brasil, Caixa Econômica. O problema de Caixa Econômica e Banco do Brasil são as suas diretorias que são loteadas. Quer dizer, há pouco tempo nós temos coringa aqui na política, né? Vamos citar um nome conhecido, né? O senhor Wellington Moreira Franco, por exemplo. Ele estava há pouco tempo na diretoria de loteria da Caixa, né? Depois foi para um outro ministério, atualmente está no Ministério de Minas e Energia. O que ele entende disso? E por coincidência, ele à frente desse ministério começou-se, avolumou e praticamente passou já para as mãos dos chineses a nossa mina de nióbio de Catalão, Goiás. Uma coisa que só nós temos, ou tem realmente uma empresa nossa, brasileira, que opera nesse sentido, e você exigiria apenas uma coisa desse, que investissem em pesquisa, em tecnologia, para você não continuar exportando o nosso nióbio como se fosse liga de ferro, que não pesa quase nada a nossa balança de pagamentos. Eu tive há pouco tempo no estado do Pará, em Paraupebas, e ali sentei-me em um dado momento e fiquei mais de 20 minutos vendo uma composição férrea passar na minha frente, com o minério de ferro, e conversando com a população. Um me disse que pode ser verdade, na região aurífera, aquela área, né? Falei, deputado, informações que nós temos, repito, pode não ser verdadeira, mas tem tudo para ser, né? Cada tonelada de minério de ferro, aproximadamente 4 gramas são de ouro. Isso é tido como impureza, ou seja, só com impureza, entre aspas, você paga tudo o que, lá fora, né? Eles pagam tudo o que exporta de nós, da sobra recurso. Para tal, eu lembro, aí é verdade, o meu pai lá atrás, né? Antes do período militar, inclusive, eu era garoto, e morava na cidade de Ribeira, e do lado tinha uma cidade chamada Paranaí, hoje em dia chama-se Adrianópolis, passei por lá há pouco tempo. E meu pai era dentista prático, era coisa rara dentista naquele momento. Ele trazia para cá de vez em quando umas pedras grandes de galena, ou seja, o chumbo, né? E mostrava pontos dourados e prateados. E a impureza da galena era ouro e prata. Esse é o Brasil.
Que Brasil é esse, por exemplo, que via instrução normativa de 21 de março de 2014, dia do meu aniversário, o senhor querido ministro da Agricultura, né, via instrução normativa, como disse, abriu as portas para nós importarmos banana do Equador diretamente para o CEAGESP apenas. Né? Importar banana para o CEAGESP, rodando 10 mil quilômetros, passando pelo canal do Panamá, né? Uma banana que recebe em média 40 pulverizações por ano, porque como está mais na região dos trópicos, da linha do Equador, é mais quente, a banana tem mais problemas fitossanitários, né? Como por exemplo o moco da banana, cigatoca negra. Por que mandar para o CEAGESP o equivalente mensal a uma semana do que vem do Vado Ribeira e a 200 km de distância? Por que isso? Pela grande pátria sul-americana, começou com Lula e depois, lógico, prosseguiu com Dilma Rousseff. Então essas questões a gente bota na balança e começa a ver que país é esse? Vamos abrir o nosso mercado para isso também, em troca do que foi assinado essa Então, o senhor é contra a privatização da Eletrobras? Não, o sistema, tudo que gera energia, ou você tem um modelo muito bem definido, um capital nosso, tá? Ou até parte do externo de país que admite um sistema de privatização semelhante ao nosso, você não tem. Eu cito um exemplo que pode ser não muito bem compreendido muitas vezes, que a gente não quer simplificar tudo. Vamos supor que você viva de um galinheiro que você tem no fundo da tua casa, aqui de campo. Você tem lá, por exemplo, meio campo de futebol e cria galinha no fundo lá. A partir do momento que você vende teu galinheiro, você não vai ter certeza que no domingo seguinte você vai comer um ovo cozido em casa. Nós não podemos abrir para o capital de fora a questão energética. Você pode ver, energia do Brasil, eu acho que um pouco mais de... Vou falar pelo Rio de Janeiro. Calcula-se que 30% da energia do Rio de Janeiro é desviada, são os gatos. Uma empresa de fora, uma China, compra o nosso sistema elétrico no Brasil, da geração à transmissão de energia, por exemplo. Dado momento, ele chega para o governo do estado, olha, eu estou cobrando tanto o quilowatt, mas como está sendo desviado muito, eu vou aumentar em 30% o preço do quilowatt, a não ser que você realmente acabe com os gatos aqui e aumente. Aí há uma bagunça na economia brasileira. Há interesse que a nossa economia seja chacoalhada? Não. Agora, nós temos que tratar a coisa pública, tá, com respeito, tratar de forma diferente que é tratada atualmente. Você sabe como opera a indústria da multa no Brasil? Como é que pode? Se você está em Copacabana, em Leblon ou Ipanema, você vai para a praia, passa por uma avenida, a pé, que não tem passarela, e os carros estão a 70 por hora ali. Como é que justifica? Você pega uma Rio Santos, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, São Paulo, em torno de 600 quilômetros, tem mais de 70 sinalizadores eletrônicos e 40 por hora. Indústria da multa. Tá certo? Logicamente, foge um pouquinho do que eu estou te dizendo aqui. Mas a coisa pública não pode ser tratada dessa maneira. Eles não estão preocupados em evitar acidentes e mortes, estão preocupados em arrecadar. É a mesma coisa se você privatizar tudo. Mas não seriam necessários para evitar acidentes e mortes também iniciativas como você não pode botar ali, você passando mesmo à noite a 40 por hora, vai ser assaltada. Ande a 40 por hora do Rio de Janeiro à noite, vai ser assaltada. E nessas rodovias, o cara pula à tua frente com um fuzil, tu vai fazer o quê? Essa é uma realidade. Você vai no TCU e vê os contratos. Mais de 60% do valor da multa vai para as empresas. As empresas que operam, ou que botam, instalam esses radares eletrônicos. Tá? E agora começa já a botar aí os radares inteligentes. E deputado, Petrobras e saneamento? Petrobras, num primeiro momento. Por exemplo, as refinarias, você pode privatizar. Vão com calma, dá para atingir seu objetivo. Tá ok? Olha, a questão do... Eu votei favorável às propostas governamentais do pré-sal. O que nós estamos fazendo? Fui na Universidade Mackenzie em São Paulo, aqui pesquiso o grafeno, e fui nas montanhas de grafite em Miracatu, estado de São Paulo. Tá? O grafite lá é rico em grafeno. Lógico, você tem que ter tecnologia para tal. O que está na prancheta deles, e também de país do primeiro mundo, é uma super bateria de grafeno.
O que te diz a super bateria? Qual a diferença da bateria do teu carro que você tem que estar ali embaixo parado? Ela é recarregável em poucos segundos. Você está andando, viajando para Curitiba, por exemplo, para em Florianópolis, vai tomar um café e quando volta a tua bateria foi recarregada e teu carro movido a energia elétrica já tem uma nova, passa a ter renovada a sua autonomia em 700 km. A questão desses carboidratos, dessas fontes de energia fósseis não renováveis, no meu entender, cada vez mais não o fim delas, mas o fim da sua utilização vai se fazer presente. Tá? E aí, como eu estava dizendo para você, o que eu falei aqui? A Petrobras. Então a Petrobras, você tem que, no meu entender, partes, né, alguns de seus braços podem ser privatizados. Até porque, você pode ver, o PT entregou para o meu ex-partido, o PP, uma diretoria da Petrobras, que é a diretoria que o senhor Paulo Roberto Costa, que fez barbaridade. Ele, entre outros, fez com que as ações da Petrobras caíssem assustadoramente, a desconfiança estivesse presente. Pela primeira vez na vida, trouxe notícia que uma petrolífera deu prejuízo, só aqui no Brasil mesmo. Tá? Então você pode privatizar essa parte da Petrobras, é energia, mas olhar o modelo e o capital. Eu sei que tem gente no mercado que tem que falar o seguinte, o dinheiro não tem cor, vai para qualquer um. Não esqueçamos que a China tem montanhas de dinheiro e é um grande negócio para comprar isso tudo, bem como eles pensam em investir fortemente em compra de terras agricultáveis no Brasil, comprando com mão de obra, grande parte deles, que eles trabalham 10, 12, 15 horas por dia. Não me venham falar que a CLT tem que ser cumprida, porque está na condição, mesmo para quem está de fora aqui, que isso não é cumprido por cubano, certo? E nós podemos, então, colocar em risco também a nossa segurança alimentar com essa vendagem de terra para outros países. Ninguém mais que o homem do campo aqui dá provas há anos que eles são competentes para esse tipo de negócio. Não precisamos abrir isso para o capital externo. Deputado, se é um grande negócio para eles comprar, é um grande negócio vender? Para quem vende? Assim, se é um grande negócio para quem compra, por que seria um grande negócio para quem vende? Olha só, se a China tem quase 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, a sua população rapidamente já passou, mais da metade já é urbana, não é mais rural. Está com capitalismo, não é mais aquele socialismo. Tá? A população chinesa, nós já vemos andando pelo mundo, quando se viaja por aí, que o chinês está no mundo todo. Tá? A sua população cada vez mais quer consumir algo melhor. E nós temos aqui no Brasil esse algo melhor. Uma das últimas fronteiras que estão abertas para eles é a nossa. O próprio Trump, há pouco, via decreto, proibiu que empresas americanas fossem vendidas para o capital chinês. A Austrália, pelo que eu sei, está no mesmo caminho. O Canadá eu não tenho certeza, mas talvez o Canadá no mesmo caminho. Eles estão se preocupando com isso daí. Por que nós vamos abrir? Se eles comprarem tudo isso aqui, nós vamos acabar sendo inquilinos de nós mesmos. E daí aquela igualdade pregada pelo PT, cada vez mais vai se fazer presente. Uma igualdade por baixo. Faltou o saneamento. Depende de você disser onde é que eu vou tirar recurso no orçamento para atender a demanda no saneamento, que é bilionária. A gente busca atender essas questões. Né? O que eu tenho uma proposta é de planejamento familiar. Eu não preciso falar, com todo respeito para a senhora aqui, ou para a senhora aqui, pela cultura que vocês têm, eu não preciso falar em planejamento familiar. Você não vai querer ter um filho a mais para ganhar algo mais no Bolsa Família, como entrar no programa Brasil Carinhoso, mais R$70 por mês por cada filho, até completar 18 anos de idade. Mas tem muita gente, homens e mulheres, que se empolgam com isso. E nós temos que mostrar que, por melhor que venha a ser, vamos supor, esses programas, na verdade, não vai dar para que os seus filhos, ao serem educados com esse recurso, tenham dias melhores do que eles, pais, no futuro. Agora, deputado, em relação, queria sair desse assunto um pouco, Flávia, só para a gente... a segurança pública é uma das suas principais bandeiras e parte da questão da segurança pública envolve a situação dos presídios no Brasil, né? O Brasil hoje é o terceiro país com a maior massa carcerária do planeta. São cerca de mais de 715 mil presidiários para um pouco mais de 300 mil vagas.
Especialistas dizem, em área da segurança, que no Brasil se prende muito e se prende mal, que os presídios se tornaram universidades do crime. Qual é a alternativa para essa questão carcerária? Olha, a nossa população carcerária é grande porque nós temos mais de 200 milhões de habitantes. Proporcionalmente falando, eu acho que o Uruguai prende mais do que nós. Nós temos duas preocupações, né? Quem está dentro do presídio e quem está fora. A minha preocupação prioritária é para quem está fora. Eu não quero que ninguém sofra dentro do presídio. Eu reconheço que é antessala do inferno, reconheço. Mas pior do que eles, está a família chorando seus mortos aqui do lado de fora. Então, no que depender de mim, continuaremos prendendo sim, e vou dificultar e muito a vida de quem quer sair por motivo de saidões ou por progressão de pena, que vamos tentar mudar isso. Agora, administrativamente e orçamentariamente, é possível continuar prendendo mais? Se cometer crime, vamos prender mais. A cadeia é igual coração de mãe para mim. Sempre cabe mais um. Eu não quero um estuprador aqui fora continuar estuprando. Não se fala tanto em violência contra a mulher. Em relação àqueles crimes menores, de pessoas que acabam muitas vezes ficando aguardando julgamento 2, 3 anos. 40% da população. O senhor pensa em alguma medida para isso? Você pode separar no presídio, né, o tipo de crime, delito cometido por ele. Nós temos uma Constituição que impede o trabalho forçado. Eu não posso obrigar um preso a trabalhar. É uma Constituição cidadã demais, cheia de direitos e quase nenhum deveres. Então, o encarcerado, que porventura vai para lá, a gente sabe que a vida deles não é boa, ok? Eles que antes de cometer eles que pensem antes de cometer uma besteira. Há um programa aqui no Rio Grande do Sul, que ele começou já há alguns governos, eu não me lembro oficialmente, acho que foi no da Ieda Cruz, e depois passou pelo governo do PMDB e do PT, que é um programa que ele investe na recuperação de menores infratores. E é um programa que tem se mostrado, primeiro, bastante exitoso. Claro, há resistências, porque justamente é um tema que aqui no Estado, talvez mais do que em qualquer outro estado do país, também é uma questão tabu, mas a reincidência desses menores infratores é baixíssima e o custo desses meninos nesses programas, ele é cerca de 1/4 do que custa um preso num presídio central, por exemplo. Essa seria uma alternativa? Primeiro, que depender de mim, eu vou reduzir a maioridade penal. 14 anos acho que não seria possível, mas 16, 17 anos. Essa molecada que equivale a aproximadamente 0,2% daqueles que cometem esse tipo de delito, não pode ser tratada como excluída da sociedade ou como pessoas que tem que ser dada outra chance. Então, por exemplo, um caso mais concreto que nós temos, até o qual sou vítima de um processo no Supremo por apologia ao estupro, olha só, ele estimulando o estupro, né? O senhor espera um resultado positivo? Houve um pedido de vista, terça-feira? Não é esse caso é outro. A gente vai chegar lá, tá? Tá bom. Então, eu estava discutindo esse caso com essa deputada gaúcha aqui, Maria do Rosário, em 2003, e vocês, que é um pouquinho... Se você estava naquela época na profissão já, você deve lembrar que houve uma semana antes um caso sui generis. Ela integrava a CPI da pedofilia e queria, logicamente, um fato concreto. E aqui em Porto Alegre tinha um local onde tinha suspeita que se praticasse isso. E foi montado então um esquema para ver se realmente isso acontecia. E quando abriu a porta de um carro, tinha uma menina de 15 anos, isso não é estupro de vulnerável, mas tinha uma de 12, isso é estupro de vulnerável. E dentro do carro tinha um ex-cunhado dela, a senhora Maria do Rosário. Okay? Na semana seguinte, tivemos um crime dos mais bárbaros ocorrido, talvez no mundo, onde uma menina de nome Liana Fredenbach, 16 anos de idade, mentiu para os pais e foi com o namorado, Felipe Café, curtir a vida numa área rural da grande São Paulo, com uma barraquinha. Ela foi surpreendida por 5 marginais, essa menina. No dia seguinte, o garoto foi executado com um tiro na nuca e por 5 dias consecutivos, a menina foi estuprada por 5 marginais. No último dia, o menorzão, conhecido como Champinha, resolveu executá-la. E segundo a perícia, em sua cabeça foi desferido vários golpes de facão com as costas do facão, e como ela não morria,
ele resolveu partir com a faca cega para decapitá-la. Bem, alguns dias depois o corpo foi encontrado e o crime foi rapidamente desvendado. E a Rede TV me convidou para discutir a redução da maioridade penal, porque eu era o deputado com mandato, com uma proposta mais antiga para passar para 16 anos. E eu não sabia, havia sido convidada também para debater o assunto essa senhora aqui do Rio Grande do Sul. Tá? E eu falando, até que aquela senhora deputada perdeu a linha e me chamou de estuprador, e eu dei aquela resposta para ela. Tá? E daí, da minha parte, eu entendo da imunidade parlamentar, que os nervos às vezes estão à flor da pele, se exalta, não tomei providência nenhuma. Lá na frente, resolveram entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal, onde a primeira turma, por 4-1, me transformou em réu. Agora, o que interessa nisso tudo? Quando se fala que o deputado Jair Bolsonaro não quer conversa com mulheres. Há 2 anos e pouco, nós votamos uma proposta de emenda à Constituição para diminuir a maioridade penal para 16 anos para quem cometesse crime de estupro. Como votou a senhora Maria do Rosário? Votou contra essa proposta. Para ela, o menor de 16 a 17 anos, porventura, estupre e execute uma mulher, tem que ser punido à luz do ECA e não à luz do Código Penal. Então eu pergunto a vocês, quem defende a mulher? Eu ou ela? Que me processa por apologia ao estupro? E mais ainda, se quiser publicar, tá? Quem é que entrou com essa ação no Supremo Tribunal Federal? Foi o Ministério Público. Numa das saídas do Janot, do senhor Rodrigo Janot, que foi para fora do Brasil, a sua primeira vice-procuradora, a senhora Ela, com 2 L's, Vieco, com W, foi lá e entrou com essa ação no Supremo Tribunal Federal. E o que aconteceu poucas semanas depois com a senhora Ela Vieco, que ela estava passeando em Portugal, numa universidade, foi flagrada com uma faixa enorme gritando fora Temer. Nós sabemos, pela lei da magistratura, especial que trata aqui da questão do Ministério Público, ninguém pode ter qualquer atividade ou envolvimento nas questões político-partidárias. Foi afastada do Ministério Público. E mais ainda, se você for num documento patrocinado pelo PT, na Bahia, em 2014, conhecido como, não é a NASA Conjuntura não, tem outro nome, né? Fugiu o nome aqui, eu vou lembrar. Está lá nesse documento do PT, num dos seus itens, dizendo que para atingirmos nosso objetivo, tá? Que explica claramente ali, a última linha, devemos ultimar todos os esforços para caçar o mandato do deputado Jair Bolsonaro. Ou então a senhora Ela Vieco reza na cartilha do PT e foi a agente, né, ativa para buscar esse processo junto ao Supremo Tribunal Federal por apologia ao estupro. Isso é um absurdo que fizeram para comigo. Ontem foi outra coisa, ontem foi outra coisa, no 2-2. Foi a questão, eu estou sendo acusado, agora a senhora procuradora, Raquel Dodge, né, fez uma coletânea de frases atribuídas a mim, nas mais variadas possíveis, entrou com uma ação, fez lá um sarapatel, não sei o que, e entregou no Supremo que eu sou um homem que agride as mulheres, que detesta negros, que não respeita índio, não respeita quilombola, etc, 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 não respeita gays, e jogou para lá. Bem, o relator foi pelo arquivamento, ok? E parou a votação em 2-2, falta aí o carequinha, falta o Alexandre de Moraes, pediu vista, e talvez semana que vem ou outra ele dê seu voto. Agora, candidato, o senhor mencionou, né, aqui essas questões polêmicas, que o senhor tem várias envolvendo declarações, manifestações, e muitas vezes o senhor menciona, né, estávamos no momento de uma discussão, num momento turbulento, quente, de debate, então acabei falando algumas vezes. O senhor mencionou agora mesmo a questão da Maria do Rosário, o seu embate com a Maria do Rosário. Enquanto presidente da República, o senhor não acredita que tem que ter um pouco mais de serenidade para tratar com as diferenças ou até em momentos assim de crise? Eu não vou debater com o parlamento. Não? Eu vou ter meu chefe da Casa Civil. Eu vou dialogar com o parlamento. Eu não vou participar de negociações de audiência pública com um grupo de parlamentares do meu lado. Isso não é atribuição nossa, é atribuição lá do Poder Legislativo. Então, isso aí está plenamente preservado. Não, mas dificilmente, é lógico,
Eu não posso ir no parlamento tratar desses assuntos, eu debater, afinal de contas vai ter gente lá do PT, do PCdoB e do PSOL, e com toda certeza pode querer, ou vão ter com toda certeza, uma atitude diferente da urbanidade. Pois é, deputado, dentro dessa mesma linha, assim, o que a gente observa, e o senhor fala também, ao que o senhor atribui tantos embates, né? O senhor cita muitos embates com a imprensa, embates com militantes de outras causas, embates com militantes de outros partidos. Ao que o senhor atribui isso? Assim, a gente tem acompanhado agora o seu roteiro aqui pelo Rio Grande do Sul, assim, sempre tem ânimos acirrados de ambas as partes. O senhor desperta ódios e paixões. Ao que o senhor atribui isso? E eu queria emendar um pouco, assim, a gente observa... Tem uma passagem bíblica que diz o seguinte: seja frio ou seja quente, se fordes morno, vomitar-te-ei. Tá? Eu tenho um mandato parlamentar para discutir. Eu tenho um mandato parlamentar para discutir. Se você pergunta sobre aborto, maioridade penal, seja o que for, eu falo alguma coisa para você. A massa dos parlamentares, como a própria Marina Silva, disse em 2010, repetiu agora em 2018, ela como evangélica, perguntava sobre aborto, o que ela disse? Lava as mãos. E nós sabemos que, já que falamos em Bíblia, né, o que aconteceu depois de uma autoridade ter lavado as mãos entre Barrabás e Jesus, ela tinha que ter posição. Não tem posição. Hoje, grande parte dos nossos políticos, né, querem o quê? Ficar de bem com todo mundo. Até a minha questão, que eu não tive direito, eu não sei o que seria depois da tréplica, tem a réplica e tréplica. Não sei o que seria depois ali. Mas o caso da senhora Marina Silva, a questão do armamento, que é você pega o dedinho de uma menina e aponta, você quer resolver tudo na bala, etc. Mas não deu tempo de falar ali, porque acabou meu tempo, né? Ela deu uma declaração recentemente, agora em março, na revista Marie Claire. O que ela diz lá quando perguntaram, né? Perguntaram para ela, uma mulher entrevistando: a senhora sofreu algum tipo de violência sexual na tua vida? Ela respondeu: não, nós éramos meninas, menores de idade, e quando íamos cortar a seringa, eu tinha uma espingarda. Uma contradição. Ela é a favor do Estatuto do Desarmamento, mas para cortar a seringa, ela diz que nunca sofreu violência, juntamente com as suas irmãs, que, se não me engano, o pai dela teve 7, e a mãe, né, 7 filhos, o pai morreu cedo, mas tem 7 filhas, uma coisa rara de acontecer, todas mulheres, né? Diz que usava de uma arma de fogo, de uma espingarda, para não sofrer violência sexual. Mais uma contradição. Mais uma contradição. Então, esse tipo de política não se quer mais no Brasil, ou de político não se quer mais no Brasil. Você tem que ter posição, seja frio ou seja quente, não seja morno. Falem mal, mas falem de mim. Negativo, negativo. Não fico procurando sarna para se encostar, não. Longe disso. Vocês é que me procuram. Vocês me procuram o tempo todo. Por exemplo, você quer ver? Olha uma coisa aqui. Eu resolvi participar de debates apenas, a princípio, das televisões. Ok? E resolvi não ir na Jovem Pan. Tá? Mesmo encontrando aquela figura lá chamada Marco Antônio Villa, que quando eu estou na frente dele ele se transforma. E a Jovem Pan então resolveu cancelar, porque eu não se fazia presente. Daí alguém resolveu fazer uma pesquisa. Em debate que o Jair Bolsonaro não se faz presente, você assiste ou não? 90% diz que não assiste. Eu vou acabar querendo cota comercial nisso, né? Quem sabe, né? Pode rir, fica à vontade, pode rir. É uma realidade. O debate com esses caras é o mesmo do mesmo. Todo mundo promete ali maravilhas, mas não tem a coragem de falar a realidade que o Brasil atravessa no momento. A gente não tem mais muito tempo, a gente tem que cuidar e equalizar, porque a gente faz entrevistas com todos os outros candidatos e, portanto, a gente tem que cuidar da legislação eleitoral. Deputado, gostaria de lhe perguntar mais duas coisas. O que o senhor pensa a respeito de regime de capitalização de previdência? É uma defesa do Paulo Guedes, que é o seu, segundo o senhor, será o seu ministro da Fazenda, e gostaria de saber se o senhor concorda e se nesse caso se haveria um regime de transição, em quanto tempo isso seria implementado no Brasil? Fala em previdência é quase que um tabu, né? Eu apresentei ao Paulo Guedes que seria uma proposta inicial para o corrente ano.
se eu for eleito, vamos procurar o governo Temer e apresentar essa mini reforma agora, que eu acho que dá para aprovar. Então buscaríamos o quê? O fim da fábrica de super salários e acabarmos com as incorporações. Vou dar um exemplo claro para você. Rio de Janeiro, Câmara Municipal, que fui vereador lá, 89 e 90. Você é concursado, ganha 10 mil por mês. Você ganha um cargo de comissão por mérito ou por pechada, que é comum. 8 anos depois você incorpora, passa para 20 mil. Mais 8 você passa para 30. O prefeito Eduardo Paes, ex-prefeito Eduardo Paes, em dezembro de 2014, ele já ia entregar a prefeitura, mas em 2016, ia entregar a prefeitura, estendeu esse direito de incorporação aos funcionários do Executivo. Vamos acabar com essa fábrica de Marajás. Vamos lá, o grande problema nosso é o déficit na questão da Previdência Pública. Se você quiser resolver de uma vez só, é remendo novo em calça velha, não vai dar certo. Vamos nesse ano, por exemplo, o homem que se aposenta com 60 de idade, 35 de contribuição. Vamos passar para 61 e 36. Eu acho que seria um bom começo. Você está segurando um ano a aposentadoria desses servidores. Você atrasaria. Poderiam ser feitas por projeto, não por emenda à Constituição. Tudo bem. Fazer assim, vamos usar o que for possível para buscar sanear aqui, não deixar essa Previdência como está, que ela realmente carece de reformas. E o Paulo Guedes, uma proposta dele é criar uma nova Previdência, que ele chama de carteira verde e amarela, tá certo? Porque ele diz o seguinte: para nós aqui, esse avião já praticamente bateu na montanha. Nós queremos salvar os nossos netos e filhos com essa Previdência pela capitalização. A proposta do governo Temer é boa ou ruim? Não. Quando ela chegou, eu estava no Piauí. Eu falei, não vai passar, e olhe, quem sabe nem seja votado. E no Piauí, não era por coincidência, é o estado, se for buscar aí no Atlas do IBGE, é o estado que tem a menor expectativa de vida, em torno de 69 anos. E o que transmite à população, obviamente, apesar de levar um tempo a chegar nos 65, é que o elemento vai se aposentar no cemitério. E mais ainda, botava ali os nossos policiais militares e brigadianos. E eu falava, né? Com 65 anos de idade, o brigadiano vai usar um fuzil como arma ou como bengala? E se você vai na expectativa de vida dos policiais militares do Rio de Janeiro, está na casa dos 50 anos de idade. E mais ainda, quando se fala da pensão, né? Quase que toda semana, 2, 3 policiais em média são executados ou morrem em combate no Rio de Janeiro, ou são surpreendidos na rua por serem militares, são executados também. Agora, na semana passada, outro já morreu de lá para cá, me marcou um cabo. Marcou um cabo, não são os 3 do Exército, não. Um cabo da Polícia Militar, que deixou uma viúva jovem ainda, né, 20 e poucos anos, e um garoto órfão. Pela proposta inicial, pela idade dessa viúva, ela teria mais 8 anos apenas de aposentadoria, depois ia ter que se virar. Me parece não ser justo isso daí. Queremos resolver sim, mas não podemos impor mais sacrifício à população. Vamos tapar os ralos e fazer uma proposta de previdência justa. No governo Jair Bolsonaro, qual é o patamar adequado da taxa Selic? Olha só, se a taxa Selic decidisse inflação, no Japão, a taxa Selic é negativa. A inflação tinha que estar batendo na lua. Hoje está em 6,5 aqui no Brasil. É o menor possível. Até você pode ver, acabei de visitar uma Santa Casa, grande parte do empréstimo que eles têm, dívida, é com a Caixa Econômica, que cobra em média 21% de juros. Agora, se você fosse amigo do rei, se você integrasse, por exemplo, fosse da equipe do senhor Henrique Meirelles, que estava à frente do conselho do grupo JPS Friboi, você pegaria no BNDES a taxa de 6% ao ano, ok? Uma última questão. Todos os candidatos, ou pelo menos os mais bem cotados nas pesquisas, além do senhor, que aparece em segundo lugar, em primeiro, quando o Lula não está, Ciro Gomes mencionou isso, Aécio Neves mencionou assim, qualquer um que for para o segundo turno com Jair Bolsonaro, vence. O senhor tem um adversário que o senhor prefira no segundo turno? Primeiramente, ele sempre vem dizendo alguma coisa. Ele vai derreter, ele vai desaparecer, ele vai evaporar. Está sobrando para eles falar agora é o seguinte, não adianta votar no Bolsonaro, que no segundo turno vai ganhar de ninguém. Então vote de forma útil em mim. O Ciro Gomes, meu colega de parlamento, não devo nada, meu nome não está no SPC,
ok? Não vou votar em você por causa disso. Quem vota em mim dificilmente muda o seu voto. E não haverá segundo turno, com toda certeza. Tem difícil que vocês veem nas ruas. Quem me viu ontem na Expo Inter, quem for me ver amanhã pousando por volta das 2 da tarde no aeroporto de Rondônia, depois da manhã no aeroporto lá de Rio Branco, no Acre, você vê que há um perfeito casamento, uma perfeita sintonia minha com a população, que eu acredito que não haverá segundo turno, mesmo com essa possibilidade da não confiabilidade nas urnas eletrônicas. Todos os candidatos que passam pelo programa escolhem uma música para a gente rodar de trilha. Eu não tenho nome de música, mas sou chegado em música caipira, né? Eu lembro de uma que achamos em Eldorado Paulista, né? Era comum as casas serem de assoalhos, e tinha muita pulga, era comum jogar BHC nas casas, e num porão, um irmão meu mais velho pegou um disco 78 RPM, tu lembra disso? Não lembra não, né? É bem antigo, né? E tocava na vitrola: eu não bebo pinga porque tenho medo, a cachaça é boa, mas não é brinquedo, o homem que bebe não guarda segredo. Essa é a minha música preferida, tá bom? Eu não bebo pinga porque tenho medo, a cachaça é boa, mas não é brinquedo, o homem que bebe não guarda segredo. Deita muito tarde e levanta cedo, com a boca amargando e cuspindo azedo. O homem que bebe fica meio louco, bebe uma garrafa e diz que é muito pouco, quando chega em casa tá falando louco.